Era uma vez Mérida, a Valente. Seja muito bem-vinda nessa segunda live da semana da Mulher Fatal. E hoje vou falar sobre ela. Quem já viu o filme Valente? Vou contar um pouquinho. O que essa personagem, esse filme da Disney, tem de tão importante e transformador que nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos esperar as pessoas chegarem. E enquanto isso, vamos nos preparando. E eu quero te pedir, para quem já estiver entrando, para ir encaminhando essa live para o máximo de mulheres possível, porque esse é um assunto que pode fazer uma grande diferença, hein, na vida de uma mulher. Vamos lá? Vendo aqui. Então vamos lá. Essa é a segunda live. E se você ainda não me conhece, eu sou a Soraya, sou terapeuta há 9 anos, terapeuta holística integrativa, e venho me aprofundando no desenvolvimento feminino há pelo menos uns 5 anos, desde que eu passei por algo traumático na minha vida e precisei ressignificar muito da minha dor, olhar as minhas questões com o meu corpo, com a minha autoestima, com o meu amor próprio. E foi um processo muito intenso e que hoje eu estou aqui. Peço desculpas, né, por não às vezes conseguir falar muito alto, porque eu estou com muita dor de garganta e gripada. Então, para não ficar forçando muito, né? E dentro dessas, continuando, e dentro dessas minhas vivências, eu comecei utilizando a astrologia, a numerologia, o baralho cigano e tarôs, justamente uma forma complementar para me ajudar a me entender quem eu era em todo esse meu processo. E claro, recuperando a minha autoestima e começando a destravar a minha vida. Vou dar uma sequência aqui no contexto, porque senão eu me perco. E agora eu quero te perguntar, você já viu o filme Valente? Boa noite para quem tá chegando. Sejam muito bem-vindas. Eu comecei a falar, né? Vou começar a falar. Vão compartilhando essa live. O máximo de mulheres aí pra gente conversar. Essa live vai ser um pouco mais breve porque minha garganta tá complicada. Estão me ouvindo bem? Me avise aí. A garganta tá complicada. Então vamos lá. Quando eu assisti pela primeira vez o filme Mérida, eu me identifiquei muito, né? Que é o filme Valente da Disney. Aquela ruivinha, os cabelos esvoaçantes. E aí eu vi nela muita coragem, muita persistência e vontade de fazer as coisas do jeito que ela gostaria. Mas por outro lado, a mãe dela não conseguia entender. E ali foi travada um embate familiar. E como eu estou me formando, estou me preparando em constelação familiar, é muito importante ver que quando nós nos desconectamos da força da mãe, perdemos muito, né, dessa força da criatividade,
dessa ancestralidade, do feminino. E com todo esse embate, todas as questões dentro dela, se você já viu o filme, me comenta aí, depois que eu vou deixar a live salva, responde ali nos comentários se você já viu esse filme. Já é um filme que já acho que é 2015, 16, não me recordo agora. E aí tem a questão que também ela levava tudo pelo pessoal, né? Ela achava que a mãe dela fazendo isso com ela era porque não conseguia entender ou não amava ela o suficiente. Só que na verdade é todo um contexto por trás, que muitas vezes nós, como filhas, não conseguimos entender os nossos pais. E tá tudo bem, né? É um processo da vida mesmo. E aí mostra muito a questão também da nossa criança ferida, quando a gente faz birra, né? Quando a gente leva tudo pro lado pessoal, acha que tá tudo relacionado a gente, que a pessoa tá fazendo algo, falando algo para nos atingir. E não é assim, né? Mas é porque estamos muito levando por esse lado e esquecemos de que somos já mulheres, somos adultas, né? E temos responsabilidade pelas nossas vidas. Então, quando a gente está nesse papel, a gente quer que tudo mude, que todo mundo mude, que o mundo mude, menos a gente, né? A gente não pode mudar, porque a gente já é perfeito e os outros que têm que entender e os outros que precisam mudar. Então é muito interessante a gente olhar para isso e é complicado admitir isso também. É bem difícil, é doloroso por vezes, né? A gente vê que tem esse lado, momentos infantilizados e a gente esquece, né? Dessa força, dessa nossa capacidade. E com tudo isso também queremos que os outros também resolvam os nossos problemas. Os problemas que a gente mesmo entra na vida. Os problemas são criados, né? E aí, tá se identificando com isso? Então, eu posso falar por experiência própria que isso é algo que tive que aprender muito na minha vida e ainda continuo nesse processo, porque ele é contínuo. Então, se você tem filhos, eu quero que você perceba isso. Se realmente acontece isso, né? Que tem que ser no tempo deles, do jeito que eles querem, fazem birra, ficam bicudos, e tem todo aquele movimento. E sim, a gente cresce, mas ainda temos uma criança dentro da gente. Às vezes essa criança tá ferida, né? Tá ferida por questões lá atrás com os pais, com questões que aconteceram. E tá tudo bem, né? Acho não, tenho certeza que o primeiro passo é a gente reconhecer tudo isso. Então, aí você pode me perguntar, né? E o que eu devo fazer, Soraya, se eu identifiquei isso em mim? Se eu me identifico que sou aquela que se ressente por tudo, que fica magoada, que fica bicuda, que tá sempre contra o mundo, acho que o mundo tá contra mim. Vou te dar um passo a passo aqui. Acompanha comigo. Crescer de fato. Se tornar uma mulher, não só fisicamente, mas principalmente nas suas atitudes. No que você começa a fazer na sua vida e assumir responsabilidades. Se você não está num relacionamento legal, o que precisa fazer? Precisa conversar, precisa terminar, precisa parar de ceder o tempo inteiro e fazer as coisas apenas do jeito do outro. Então, precisa crescer nas atitudes. Isso é muito importante. Porque muitas vezes somos, como eu falei, somos mulheres, né? Adultas e temos o comportamento infantilizado. E o que mais?
não responsabilizar as outras pessoas pelo que você permitiu. Porque tudo que te atinge de alguma maneira é porque você deu espaço, é porque você permitiu, é porque você não controlou, não teve um controle, não teve uma postura. Isso é muito importante. Quando você tem clareza de que, essa pessoa fez isso comigo, fez, tá? Então é porque eu permiti isso também. Então, que é muito fácil, né? A gente apontar o dedo pro outro. Mas quando a gente aponta pra gente e vê que todas as questões que vêm surgindo ao longo da vida são todos relacionados a nós mesmas, dá um choque inicial, dá um susto, dá um medo. E agora o que eu vou fazer? Mas isso é muito importante. Terceiro passo: não querer mudar o outro e esquecer que você é a primeira que precisa fazer essa mudança. Ou seja, então você está esperando muito do outro e o outro é daquele jeito e não vai mudar. O que precisa ser feito é você mudar a sua postura, o seu posicionamento. Entende? Quando a gente quer mudar tudo, mudar o mundo, as coisas, isso é muito pesado. E nós somos pequenas em relação a todo esse mundo, esse universo. Então, as pequenas mudanças começam na gente mesmo para que se abrangem em todas as áreas das nossas vidas. O quarto passo: respeitar as vontades e a decisão de cada pessoa, deixando com que ela arque com as próprias consequências, sejam boas ou ruins. Então, se você vê que a pessoa tá lá, vai fazer, né, uma burrada, seu marido, seu namorado, seu pai, sua mãe, seu irmão, uma amiga, você conversou, você aconselhou, pronto, não se envolva mais nisso. Porque é tão ruim quando a gente começa a se envolver num problema que não é seu. Você está carregando isso para si mesmo, essa responsabilidade, e não é sua. E cada um tem o seu tempo de amadurecer, de enxergar as coisas, de ter as suas posturas. Então, né, faça a sua parte, mas não se responsabilize. Você vai só se responsabilizar pelo que é seu. Quinto passo: tenha honestidade para admitir que você está presa nessa pessoa, sentimento, situação. Então aqui já entra a questão do desligamento, né? Como se desligar dessa situação, dessa pessoa, porque é algo viciante mesmo, né? É uma coisa, uma obsessão que a gente fica, né? Quanto mais você pensa aquilo, mais você acaba nutrindo. Então, admita, né? Não, eu terminei, ele terminou comigo, mas eu não paro de pensar nele, eu vou atrás. Enfim, você precisa entender que você está obsessiva com essa pessoa. Nem é às vezes mais amor, né? É coisa do ego, é obsessão. Então isso é muito perigoso. Então admita. Primeiro passo: tenha honestidade para saber, para ver que isso é realmente um problema que você precisa lidar. Outro passo: e se depois você de fato vai querer se desligar dessa pessoa, o sentimento, a emoção, você tem que parar de se ressentir pelo que aconteceu, o que a pessoa te fez, o que foi, né? Até porque isso não volta mais e você não vai ter mais como fazer diferente. A pessoa te fez mal, te magoou, você confiou e você tentou e aconteceu todas essas coisas. E tá tudo bem. Mas o problema é quando você fica presa nisso e ainda sua mente fica alimentando, né, várias versões daquilo que realmente foi. E aí quando você vê, nossa, parece que não foi tudo aquilo. E aí você entra nessa grande ilusão. Então toma muito cuidado, tá? Parar de se culpar pelo que foi ou pelo que o outro fez. Como eu falei, cada um vai arcar com as suas consequências e ser responsável pelas suas atitudes. Permita-se sair desse círculo vicioso que você tem nutrido cada dia mais e que de uma forma draga a sua vida, né? Porque você daí não consegue mais
pensar em sair, em se divertir, em comer, em se vestir, se arrumar, ficar bonita pra você, conhecer novas pessoas, novos lugares, não tem mais sonhos, projetos, você fica estagnada, sugada, dragada nessa situação, nesse relacionamento, nessa pessoa. Então, é muito complicado, tá? É muito difícil porque, assim, aí os pequenos momentos de alegria, de prazer que você vai ter no seu momento atual, é como se não existissem, porque você vai estar presa lá, né? Então, se faz sentido para você, fica pensando se realmente está acontecendo isso, né? Se você às vezes não está muito presa nessa situação e está deixando a vida passar. E a pessoa nem sabe, nem lembra mais, já está seguindo a vida dela e você ainda está nisso. Vamos lá. Próximo passo. E eu quero que você pense no seguinte, tá? Será que estar nessa situação é o que você deseja para sua vida? Sentir isso, ficar presa nesse sentimento, nessa situação, ou nesse relacionamento, nessa pessoa, é isso que você quer para sua vida? Então reflita exatamente isso. Às vezes dói, né? Dá um frio na barriga, no estômago, um enjoo, uma sensação, uma ansiedade. Mas é importante sentir isso no corpo para que você entenda que precisa tomar uma postura. E outro passo é voltar o olhar, a atenção para si mesma, que só você é capaz de identificar o que você precisa fazer na sua vida. No fundo você sabe. Só que tomar essas escolhas às vezes é mais difícil pra gente, não é mesmo? Sair da zona de conforto e fazer o que precisa ser feito, da medo do desconhecido, da incerteza do que vai acontecer. Até porque você está tão obcecada, a gente fica tão obcecada olhando fora para as outras questões, os problemas, enfim, e a gente acaba esquecendo do mais importante, que é olhar pra gente, olhar aqui dentro, o que a gente precisa fazer, como a gente vai curar essa dor, essa mágoa. E voltando à história da Merida, é bem interessante porque ela foi muito corajosa, né? E ela achou, olha só, ela achou que o processo de transformar a mãe dela em um animal lá, que a bruxa transformou, era a solução, né? Para ela conseguir ter um convívio, a mãe aceitar ela fazer as coisas que ela gostaria. Mas o problema piorou. E aquela não era a mãe que ela queria realmente. Então, ela precisou desse processo de amadurecimento, essa reconexão entre ela e a mãe dela também. É todo um processo de que respeitar cada uma do jeito que é. E aí ela percebeu que quanto ela mais se importava com aquilo que incomodava ela, a mãe, né, que o que a mãe fazia e incomodava ela, quanto mais ela dava importância, aquilo parece que maior ainda ficava o problema. Faz sentido pra você? Pra mim faz muito sentido, hein? E vou dizer que, olha, é uma real. E vamos ver aqui pra nós a gente começar a finalizar, né? Porque aí o que eu te sugiro, né, que você faça, não é excluir ou colocar debaixo do tapete as situações que lhe aconteceram de ruim, não. Mas é você seguir em frente, você dar limites a certas situações e pessoas que estão acontecendo, crescer, amadurecer, aprender com tudo que te aconteceu, porque é muito importante você também se abrir para novas oportunidades. Às vezes a vida tá ali, tá te esperando, tá querendo te dar algo e você tá tão presa a uma situação, uma pessoa, alguma coisa que já passou. É aquela mania da mente, do ego, como eu falei anteriormente, né? A gente fica presa, totalmente ocupada, submersa naquilo e esquece da vida, do momento atual e de tudo que pode vir ainda de muito melhor. Porque muitas vezes o que a gente passa lá atrás é para nos ensinar e nos moldar para quem nós vamos nos tornando hoje no futuro.
Isso nunca para, é um processo contínuo. E aí, se a gente fica muito presa nisso, a gente perde a força, perde o estímulo, perde a vontade de viver, de fazer as coisas, porque está muito presa lá atrás. Aí eu te pergunto, quero que você reflita com toda sinceridade, seja honesta consigo mesmo. Qual é a área da sua vida que você sente que está mais travada? E por que você acha que está acontecendo isso? Qual é a área da sua vida que está mais travada e por que você acha que ela está travada desse jeito? Então pense sobre isso. Porque você sabe a resposta e o movimento que você precisa fazer. Pequenos, às vezes, ajustes seus que podem já fazer uma grande diferença, hein? E aí, eu tenho mais um poderoso exercício para passar, só que, como eu não estou quase conseguindo falar, eu vou passar lá no grupo de WhatsApp para as lindonas responderem e lá eu vou responder uma a uma para entender as questões, para ver de que forma que eu posso ajudá-las. Porque assim, né? É essa questão de que se você não consegue então ter clareza, que você possa ter auxílio para olhar, para entender e começar a fazer o movimento que precisa ser feito. E também vou aproveitar lá e passar um exercício sobre o feminino, sobre a nossa conexão com a mãe, né, para curar a nossa criança ferida, que é muito importante, porque nossa mãe nos conecta com a nossa ancestralidade feminina, com as mulheres da família, que é fonte da criatividade, que é a fonte que nos leva para a vida. Então, assim, pense assim, ó. Se você não respeita a sua mãe, se você critica, você julga, você diminui a sua mãe, você automaticamente está fazendo isso com a sua própria vida. Então, é como um espelho, bate, volta. Então, é muito interessante quando a gente tem esse olhar. E você pode dizer, ah, mas eu me dou muito bem com a sua mãe. Mas não custa reforçar o exercício, para se conectar ainda mais, para receber, né, tudo que você tem da sua mãe e se sentir completa e deixar ela seguir a vida dela e você seguir a sua como adulta, como uma mulher. E é isso, a live de hoje, que eu trouxe a questão sobre a Merida, né, como a valentia dela, como a coragem dela. Nós mulheres já perdemos muito, fomos muito tolhidas, né? Porque seguir sempre um método, um meio, um jeito, com aquela de não desagradar, de não dar problemas. E aí vem todas as consequências que depois a gente tem essa dificuldade, né? De se desligar, nos sentimos responsáveis pelo outro e por aí vai, né? Como eu falei ontem. E claro, né? Tem a questão da criança ferida, daquela que se ressente por tudo, que acha que é tudo pessoal para ela. E aí causa uma grande confusão, tem dificuldades nos relacionamentos. É um caos. Mas isso é conteúdo que eu vou aprimorar lá no grupo VIP de WhatsApp. Como é que você pode entrar? Você clica no link da minha bio e você pode participar até o dia 31 de outubro. Então esteja lá para ter contato comigo, para ganhar presentes por interação, para te responder, para passar mais exercícios para a gente olhar, para você recuperar a autoestima, que eu reforço. A autoestima não se trata só da questão física. Por quê? Quando eu não estou bem aqui, vai repercutir em tudo isso aqui. Você já viu, certo, uma pessoa muito esbelta que você olhava, mas no fim, às vezes conversando com ela, tendo mais contato, você vê que ela não parecia mais aquele brilho, aquela beleza toda. Por quê? Porque muito vem do que a gente exala, do que a gente é. Isso é muito importante. As pessoas acabam sendo muito superficiais e tem medo, né? Tem medo de se mostrar, de se revelar quem são.
para que possam se conectar e mostrar sua essência, porque não somos perfeitos, ninguém é. E amanhã tem mais live às 8 horas. Eu espero você aqui. Convide suas amigas e entre lá no grupo de WhatsApp, o VIP, porque você ainda pode falar comigo lá, tá certo? Ó, super beijo e boa noite.